A gente vai falar agora de seleção brasileira, tentando ir para uma coisa um pouquinho mais reflexiva em relação à seleção. Tem hora que é de se irritar, aí a gente se irrita. Aí a gente analisa também um pouco irritado. Mas tem outra hora que, tá bom, vamos pensar para frente. Agora, né, ficou a Copa para trás. Vamos entender o que pode ser feito pensando na próxima Copa, pensando em 2030. Já sabemos quem é o nosso técnico para a próxima Copa, é Carlo Ancelotti. Isso está definido desde antes da Copa de 2026 começar, porque o Ancelotti vem, tem um contrato primeiro até o fim da Copa, e aí depois, de algum momento ali, de algum tempo de trabalho, ele já tem a renovação de seu contrato até o fim da próxima Copa, que é até o fim de 2030. Bota um trechinho da entrevista do Ancelotti e aí a gente vai entrar aqui no debate. E eu queria muito que vocês viessem no chat com reflexões mesmo em relação ao futebol brasileiro. O que vocês acham que está fazendo a gente perder protagonismo no futebol de seleções? E não sei se vocês acham que também em jogadores especificamente, que chamam mais atenção aqui e ali. Mas primeiro, fala, Carleto. Eu não sei como vai dizer. Eu posso dizer o que vamos fazer nós, que é seguir trabalhando para esta seleção, tentando de melhorar, tentando de buscar novas ideias. É o mesmo que hemos hecho neste ano. Eu acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, o deporte é assim. A vezes tu tens que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumbrado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. Aí a gente já está com a próxima vez que a seleção brasileira vai se reunir. Ancelotti vai convocar os jogadores para essas datas. Data FIFA de 21 de setembro até 6 de outubro. Pode ter mais amistoso, provavelmente vai ter, né, mais amistoso. Mas a gente tem aí, por enquanto, o da Austrália confirmado dias 25 e 29 de setembro. Eu já tô vendo vocês no chat, tá? E aí tem gente que vem com jogadores, a gente tá com uma questão importante em relação a jogadores. Tem gente que acha que é falta de camisa 10, falta de projeto, é a soberba do brasileiro, o Carlos manda. Tinha gente falando, o Ancelotti é o contrário do que a gente se acostumou com a história do futebol brasileiro, de ter menos a bola. Enfim, o André, você, passada a raiva, barra ranço, barra tristeza, você conseguiu fazer alguma reflexão, assim, porque eu acho que é tão amplo esse negócio. Ontem eu tava em casa à noite pensando, cara, se tivesse uma reunião, essa pra mim vai ser a brincadeira aqui. Se tivesse uma reunião na CBF e a gente trabalhasse na CBF, pessoas sérias, honestas, que querem o bem do futebol brasileiro, o que a gente levaria pra ser discutido nessa reunião? Fica difícil. É isso aí, Marcelo Beckler, em algum momento vai ter que ser. Cara, começou a fantasiar tanto que... O que você acha, André Henning? O que você levaria como ponto, por exemplo? Tainá, assim, primeira coisa é que o futebol brasileiro não deveria ser gerido por uma só pessoa. Que é o que acontece hoje, né? O Rodrigo Caetano, o Carlo Ancelotti, que deveriam, na próxima segunda-feira, deveriam se apresentar à CBF para fazer uma reunião de debriefing, né? Uma reunião de o que aconteceu, por que aconteceu. Vocês acham que acertaram na convocação, no plano de recuperação dos atletas que se lesionaram e ficaram para tentar se recuperar? Vocês acertaram na estratégia, acertamos na logística, enfim, de fazer uma reunião, de uma avaliação de tudo que passou e entender, tá, e agora o que vamos fazer de diferente? Quem está analisando essa resposta dessa suposta reunião, porque eu nem sei se ela vai ter, é uma pessoa, é o Samir Chaldin, hoje. Que era o Edinaldo ontem, que era o outro anteontem, que era o outro do outro, né? Então, será que o futebol brasileiro deveria estar sendo entregue na mão de uma pessoa para que ela faça essa avaliação? Essa pessoa que parece que o cargo, né? Até outro dia a gente estava elogiando o Samir Chaldin e eu fiz várias vezes elogios a uma suposta
mentalidade nova, ideias novas da CBF, e aí já tem de novo história de, sabe, de esquema de ingresso e de viagem, Copa do Mundo e tal. E aí quem que vai dar sustentação? Nós vamos cobrar quem? Por isso que eu falei ali atrás da história do quem é que vai tomar a frente desse movimento de tirar o Infantino da FIFA, né? Quem é que vai tomar a frente de fazer um movimento no futebol brasileiro para poder questionar o que está acontecendo? Porque o Samir Chaude, quem banca ele são os presidentes de federações e dos clubes também. Mas a gente sabe do peso e tal, toda aquela história. Então assim, no final das contas, a gente precisava ter um comitê de futebol, sabe, gente que pudesse ajudar a nos guiar. Porque aí depois nós vamos chegar. O Carleto é esse cara, ele tem um contrato renovado, tal, mas o Carlo Ancelotti, é desse jeito que você pretende jogar com o futebol brasileiro? Porque nós aqui achamos que não. Nós brasileiros aqui, sei lá, o Zico, o Vitor Sérgio, o Paulo Vinícius Coelho, o Falcão, sei lá, cara. Pessoas do futebol. E gente nova que estuda o futebol, que são esses os passos que serão dados? É dessa forma que você vai querer jogar? Porque a gente está querendo resgatar o nosso futebol aqui. Teve uma reunião, o PVC escreveu sobre isso hoje ou ontem. A Federação da Bélgica fez isso num determinado momento, sentaram lá para fazer uma reunião do comitê deles nos anos 80. A Holanda fez isso, a Alemanha fez isso. A Bélgica fez pós perder para o Brasil de 2002, que resultou nessa ótima geração belga, que hoje também, é só uma velha geração belga. Isso acontece com frequência, né? Aconteceu nos anos 80, aconteceu aí quando o Beckler falou. Então, assim, porque hoje, cara, quem tá tomando essa decisão, quem tá avaliando o trabalho do Rodrigo Caetano, do Ancelotti, é o Samir Chaude. Então, assim, de novo, as acusações, ele que se defenda, tá? Ele que se defenda e tal. Eu até outro dia só tinha coisas positivas a falar dele, tava me surpreendendo positivamente. Mas não deveria ser o Samir Chaude, sozinho, tomando esse tipo de decisão. A gente tem um comitê do futebol, a comunidade futebol séria deveria responder também pela seleção brasileira e pelo futuro do nosso futebol. Eu quero entrar nessa seara aí, porque eu acho que essa reunião seria muito difícil, porque tudo isso que o André falou, não basta você tentar corrigir via CBF ou via seleção, porque é uma cultura do futebol brasileiro. Se a gente for ampliar, por que a gente perdeu? Além de ter um adversário do outro lado que jogou bem futebol. Porque demorou para o Ancelotti chegar, porque não deu tempo para ele fazer um time e porque a gente ficou esperando o Ancelotti, porque não tinha outro, né? O Ramon, daqui a pouco vai chegar o Ancelotti. Aí o Diniz de interino, porque daqui a pouco vai chegar o Ancelotti. Aí o Ancelotti ficou no Real Madrid um ano mais, aí veio o Dorival. A gente não tem técnico no Brasil. Talvez daqui a pouco a gente tenha, porque está vindo uma nova geração, mas no Brasil a gente não tem técnico. Não tem técnico em lugar nenhum brasileiro. Nenhum. Não tem técnico na América do Sul, tem o Jardine treinando no México. Não tem técnico na Europa, não tem técnico brasileiro na Copa do Mundo. É uma primeira Copa do Mundo que não tem técnico brasileiro, nem no Brasil, nem em nenhuma outra seleção. Então nós não temos técnicos. Por isso que a gente teve o Ancelotti faltando 10 meses. E o Ancelotti não foi bem nesses 10 meses, ele não foi bem na Copa e ele estará para a próxima, porque nós seguimos sem ter técnico. E nós podemos, se continuar assim, sem ter técnico para a seguinte, e para a seguinte, para a seguinte. Então, a gente tem que pensar, por que a gente não tem técnico? Porque aí foge do Samir Chaude, desse comitê de notáveis, como o André falou, porque aí a gente vai para o todo do futebol brasileiro. A gente vai para a imprensa que quer demitir técnico depois de 3 derrotas, a gente vai para o dirigente que quer se defender do mau trabalho que ele está fazendo, e que às vezes ele não sabe por que ele está contratando e por que ele está demitindo. Então ele demite técnico. Então os técnicos do Brasil vivem por jogar de uma bola, de uma faltinha, de um escanteio e de rolar quando estiver ganhando. Então a cultura do futebol brasileiro não permite que os técnicos se desenvolvam. Por isso a gente não tem técnico, por isso o Ancelotti chegou faltando 10 meses, por isso ele não conseguiu trabalhar e por isso o Brasil perdeu sem saber como jogar bem contra a Noruega e depois tem que ser o Ancelotti de novo. Primeiro que é um luxo ter o Ancelotti de novo, que é o técnico mais vencedor. Isso também passa pelos jogadores. O Brasil fez esse estilo de jogo porque para os jogadores que o Brasil tem, a melhor forma de jogar é reagindo. O Brasil não tem perfil de jogadores hoje
para jogar atacando o tempo inteiro. E por que Qual não que era a tem? melhor forma de não deixar o Haaland correr? Ou você se defende e não dá espaço para ele correr, foi essa decisão que o Ancelotti tomou, ou você não dá a bola para os caras. É uma lógica do futebol espanhol, né? Só existe uma bola no jogo, se eu tenho, você não pode ter, e se você não pode ter, você não pode me atacar. Só que o Brasil não tem jogadores, e aqui para mim é o X da questão da gente não ser mais o futebol brasileiro que a gente se acostumou a gostar. Nós não temos jogadores para fazer esse tipo de jogo que a gente vai esconder a bola do adversário e que a gente vai entregar ela para vir driblar e para cima, coisa que antes só o futebol brasileiro tinha, hoje mais gente por aí já tem, mas o futebol brasileiro tem melhor do que todos, que é o improviso 1 contra 1. Então é mais amplo do que essa reunião que a gente quer fazer. Porque essa reunião Eu tenho não vai certeza mudar. disso, tá? Mas por Só que pra- a gente não tem esses jogadores? Claro. Eu tenho... Como? Por que a gente não tem mais Tainá. esses jogadores? Porque a gente não tem um método de formar, o futebol brasileiro não tem um método de formação de jogadores, o que eu também não sei se é positivo. A Bélgica tem. A Bélgica entendeu como que ela tinha que formar jogadores, montou academias de futebol e vamos trabalhar desse jeito. A Alemanha fez isso e depois o futebol da Alemanha começou a ser criticado também, essa formação, porque você começou a formar igual a indústria, né? Você começou a formar o mesmo tipo de jogador sem parar. Eu também não acho que seja exatamente o caminho, mas no Brasil é mais intuitivo como que se vai formar um jogador. Não existe uma escola brasileira de formar jogador. A gente forma um Bruno Guimarães e beleza, como que a gente vai fazer isso mais? Não tem, porque não tem um padrão de se formar jogadores. Na base é formar para vender. Os mais altos, os mais fortes, chegam antes dos outros, e eles são vendidos para fora para os clubes ganharem dinheiro e continuarem sobrevivendo. É um perfil vendedor dos clubes brasileiros e não um perfil formador para jogar. E quando forma, eu acho que às vezes subaproveita. O Bidon, que para mim é um pedaço de jogador e que joga encostado na ponta direita, sendo que eu acho que para mim ele tinha que jogar no centro do campo para tocar na bola todas as vezes que ela passar por ali. A gente não forma jogador, a gente não forma técnico, a gente não dá tempo para os técnicos se formarem. E o que isso vai gerar? Que a gente tem que esperar o Ancelotti, que ele vai jogar em cima da hora, que a gente tem que jogar na defesa e que a gente tem que apostar na correria. Como cá entre nós faz um time pequeno, né? Jogar totalmente na defesa e apostar na correria é o que normalmente os times pequenos fazem para jogar contra os grandes times. Então, não adianta essa reunião. Essa reunião, desculpa acabar com ela tão cedo, ela não vai resolver. Podia ter sido um e-mail. Ela não vai resolver porque... pode ser um e-mail. Pode ser um e-mail. E porque não vai resolver. A gente não vai resolver o problema da imprensa que cobra demissão o tempo inteiro. A gente não vai resolver o problema do dirigente que demite o tempo inteiro e que vende o garoto de 18 anos. E que o bom mesmo era o de 16 que ficou pelo caminho porque tinha 1,72 m. Então, só se a reunião envolver todo mundo. Todo mundo... é a primeira vez que a gente vai ficar Mas a ideia é essa. O que a Tainá tá falando, eu especifiquei na seleção brasileira pro futuro dela agora, né? Sim. Manter o treinador. Mas é o futebol brasileiro. Mas então... aí, claro, o Ancelotti vai falar, olha só, eu preciso que vocês me deem jogadores brasileiros que possam jogar esse futebol que vocês querem. Então vamos entender o que tá acontecendo. Mas isso tem que partir de algum lugar, Beckler. Fala, careca. Não, pode acabar. Não. Porque assim, ó, gente, e outra coisa, eu tenho esperança zero que isso vá acontecer também. É o que eu tentaria fazer, mas sim. Porque, gente, o Brasil tomou 7-1 dentro de casa na derrota mais humilhante da história do esporte mundial. E não fizeram nada. E ninguém. E a comunidade de futebol não se mobilizou para tentar fazer alguma coisa. Então eu tenho esperança muito pequena. O 7-1 eu ainda trato mais como um acaso. O 7-1 não parecia que ele ia acontecer. Parecia que a gente ia perder da Alemanha, isso sim. Tudo bem, mas ele não deveria ter servido de motivo pra gente parar e falar, opa, espera um pouquinho, claro. espera um pouquinho. Mas assim... Deu errado aqui, deu errado. Eu acho mais grave que o 7-1. O 7-1 é gravíssimo, é tudo isso. Estamos juntos. O que eu acho mais grave do 7-1 são 6 eliminações para o primeiro europeu qualquer que apareça no nosso caminho. Qualquer. Pois é. É a Noruega. Então, assim, se estamos indo por um bom caminho e um dia tem um 7-1, pô, esse dia aqui deu tudo errado. Mas o caminho, beleza, a gente tá jogando bem, esse dia aqui deu uma pane total e aconteceu. Não. Sistematicamente por 3 décadas, e que a gente não consegue passar do 5º jogo de Copa. Bom, em 2014 passou, né? Mas no primeiro europeu caiu. Isso, para mim, é mais sintomático de que temos um problema do que 7-1. O 7-1, se ele é ocasional, para mim não é um problema.
um vexame, é uma tristeza, é um absurdo. Mas ele não é um problema estrutural. 3 décadas sem ganhar é um problema estrutural. E aí a gente tem que tratar como isso. Alguns pontos só. Só pra gente... O que o Beckler estava falando ali em relação a técnicos, só pra gente pontuar que a galera tá lembrando no chat aqui, né? Nina Teles, por exemplo, lembrou. O Felipe Luiz ganhou quase tudo no Flamengo Sim. de 2025 e agora vai se desenvolver no Mônaco. Né? Sim, mas foi demitido na primeira tempestade. Exato. Foi exatamente. Então, por exato. escolha do clube dele, né? Exato. Por escolha do clube que ele estava. Aí tem gente lembrando do Silvinho, né, que fez história na Albânia, assim, por muito pouco não esteve na Copa do Mundo e ali ficou uma pressão até no Silvinho, né, no último jogo. E que no Brasil não durou 2 meses. Se você classificar, porque falava muito difícil, porque tinha termos que... E as pessoas lembraram também aqui do Mano Menezes, que agora está na seleção peruana. Então, só alguns técnicos que estão trabalhando fora. E aí, Vessi, ouvindo tudo que André e Beckler falaram, aqui a gente está com alguns técnicos... Eu estava aqui anotando. Porque foi uma aula. Foi uma aula dos dois, eu estava aqui anotando. Então, aqui a gente tem os E você vai ter esse conselho aí nessa reunião, pelo que o André falou. Técnicos campeões de já Copa indiquei, do Mundo. já fiz a minha dedicação. Não tenho qualificação para tal. Se, até para usar uma frase que ficou recente famosa na vida política brasileira, eu respeitosamente declino. A gente está aqui com os últimos técnicos campeões de Copas do Mundo e aí a gente percebe... A gente tem o Vicente Del Bosque, que eu acho que é o pontinho fora da curva, né, neste caso aqui, de um técnico com um trabalho um pouco mais curto, mas me parece já pegando uma seleção um pouco mais pronta. Tinha questão de... Tem muita relação também com o que os times espanhóis jogavam, o Barcelona especificamente jogava naquele momento, enfim. E aí também tem o Joaquim Low, que virou um dos grandes exemplos pra gente, principalmente por conta do 7-1, né? Mas foi muito tempo de trabalho. O Deschamps, que tá com muito tempo de trabalho, e o Scaloni, que teve o ciclo para conseguir fazer a Argentina campeã e tá agora em mais um ciclo junto com a seleção argentina. Mas ouvindo os dois falando, Vessi, me parece que o nosso grande problema é ser resultadista o tempo inteiro. Porque é resultadista com o técnico, é resultadista com o jogador, é resultadista para trazer jogadores mais experientes que vão te dar um resultado a curto prazo mais rápido, mas que efetivamente não vão desenvolver o teu clube ou o teu futebol. O teu futebol, mais especificamente. A gente é resultadista, no fim das contas, em tudo. E aí, acho que é resultadista para formar jogador mais para vender. E aí, conseguir pagar as suas contas. Do que, efetivamente, para desenvolver esses caras que nos deem algum ganho dentro do clube e depois, quem sabe, sejam vendidos. Tudo passa pelo resultadismo, então, Vitor Sérgio? Passa essa discussão aqui, ela tem como pano de fundo... Assim, um resultado. não fazer as coisas certas para que o Brasil caminhe, para a seleção brasileira, o futebol brasileiro, de uma forma mais ampla, caminhe para o que é o correto a ser feito. A gente está basicamente falando assim, o que precisa fazer para a gente ganhar em 2030? Que aí já começa o negócio viciado. Porque essa reunião de notáveis do André, e que eu concordo totalmente com o raciocínio do André, ela não terá efeitos em 2030. Ela não terá efeitos em 2030. Se ela tivesse sido em 2014, exatamente, ela estivesse tendo efeito agora. Perfeito. O plano da Alemanha, que com certeza a gente superdimensionou, mas ele começou quando a Alemanha foi eliminada na fase de grupos da Euro de 2004 e redundou no título da Copa de 14, depois de ter sido vice da Euro em 2008, depois de ter sido semifinalista da Copa de 2010, depois de ter caído na semi da Euro de 2012, que aí, aqui, nessa trinca aqui, a gente já tinha mandado o Joaquim Löw pro cacete, né? Ou não? Provavelmente. Pô, com certeza. Tu é derrotado pela Espanha na final da Euro. Naquele momento, seria mais ou menos, deixa eu ver, para eu não ser muito deselegante, seria mais ou menos, se a gente pegasse Alemanha e Espanha, aquela Espanha, seria mais ou menos que se a gente perdesse uma Copa América pro Chile, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a Espanha tinha aquele fantasma que não ganha nunca e tudo. Aí você tem de um lado a toda poderosa Alemanha,
numa final contra a Espanha. Aí a Espanha ganha, aí você fala, pô, tirou a virgindade da Espanha, não serve, tá mandado embora. Beleza. Aí se ele ficasse, cai na semifinal para a Espanha em 2010, já iam mandar ele pro cacete há muito tempo. E ele ainda caiu para a semifinal para uma Itália horrível, que o Balotelli fez o jogo da vida dele, ele caiu na semifinal. E ele ficou e ganhou em 2014. Aqui a gente tinha mandado ele pro saco há muito tempo, mas há muito tempo. Então, assim, aí depois a gente tá vendo que a Alemanha não tinha nada daquilo e tudo, mas aí é um outro tema. O que eu acho tudo isso que a gente falou aqui, essas mudanças estruturais, muito que provavelmente elas não dariam resultados em 2030. E aí talvez a gente já começasse tudo de novo. Talvez a gente apertasse o botão do reset de novo. E aí eu vou me ater. Muito do que aconteceu aqui porque em um ano de trabalho, o trabalho do Ancelotti foi ruim. E eu diria, muito ruim. Aqui acho que é uma coisa que a gente tem que falar. O Ancelotti, para ele ficar e ele reproduzir nos próximos 4 anos o trabalho ruim desse um ano, também não vai servir. Também não vai servir. E o que o trabalho é ruim? Várias coisas. Por exemplo, o Ancelotti tinha menos tempo do que todas as outras seleções. E ele, nos amistosos, não repetia o time. Ele botava um time titular em um e mudava 7, 8 jogadores no outro. Isso é ruim. O Ancelotti chegou aqui com a convicção do 4-2-4, que durou 45 minutos. Quer dizer, menos do que 45. Durou o primeiro período, porque na volta do segundo período, o Paquetá já tinha saído da direita e já tinha virado meia esquerda. No primeiro tempo contra o Marrocos. Essa convicção durou o primeiro tempo, do primeiro quarto do jogo. Então, assim, substituições. O Ancelotti foi péssimo nas substituições aqui, inclusive nas que deram certo, que foi contra o Japão. Inclusive nas que deram certo. Para eu não ser casuística aqui, eu tô tranquilo porque eu falei que a não tirar o Casemiro era errado, mesmo ele tendo feito o gol. Era errado. E ele errou, mas deu certo. Contra a Noruega, ele errou e deu errado. E deu muito errado. Então, assim, por mais que eu tenha defendido e continuo defendendo o Ancelotti, a prática o trabalho do Ancelotti nesse um ano foi muito ruim. É que ele faça um trabalho, ele só suba do muito ruim para o regular nesse ciclo, já vai melhorar bastante. E aí é onde eu queria chegar. Quem é que decidiu pegar o Ancelotti faltando 2, 3 meses para a Copa do Mundo e renovar o contrato dele no ciclo? Quem foi essa pessoa? Foi o presidente da CBF, não foi? Uhum. Aparentemente sim. Né? Aparentemente sim. Ou ele ou o Ricardinho Martins. Eu tenho um pouco de dúvida. Então, mas foi uma pessoa. Essa pessoa, será que falou com ele sobre a maneira que a gente quer jogar bola? Que não é essa maneira reativa, que a Mas gente... você acha que isso é uma questão? A gente só quer ganhar, André. Eu quero jogar bonito. Pois é. Então, por isso que eu acho que vai ter que chegar uma hora que a gente vai ter que... Porque a gente... Assim, o Ancelotti, ele tem a desculpa de que ele chegou faltando um ano. Beleza. Mas ele, nem assim, ele teve convicção de nada. E eu tenho uma dúvida em relação a isso até, André, que é o quanto pro Ancelotti vai influenciar tanto ter um ciclo inteiro. Pois é, mas o que vai ser diferente pro Ancelotti ter o ciclo inteiro nesse estilo de jogo que ele tem, por exemplo? Então, e aí quem que decidiu isso? E eu falei, e ontem circulou um corte aí, como se eu estivesse pedindo a cabeça do Ancelotti. Eu não estou pedindo a cabeça do Ancelotti, porque eu quero entender o que ele vai fazer com o futebol brasileiro. Porque, assim, isso aí, não, né? Não, tá, mas isso tá combinado com ele? Né? Porque ele falou em novas ideias. Ele fala em novas ideias. Na entrevista coletiva depois da eliminação, ele falou 2 vezes. Eu tenho um decupadinho bonitinho. Novas ideias. Bonitinho, ok. Mas... bonitinho no meu... Mas assim, o que nós vamos pensar para a seleção brasileira e que tem que pensar para o futebol brasileiro? É uma pessoa que está decidindo isso, uma pessoa que... Gente... E aí, eu não queria estar indo na figura, pessoa física do Samir Chaude, mas tem que ir, porque eu acho até que tem coisas bacanas acontecendo na CBF e tal, e ele que se vire para explicar aí. Mas assim, ó, o Samir Chaude é presidente da CBF hoje, porque na hora que deu a confusão com o último dos presidentes, entrou um grupo de presidentes de federação ali, numa sala, e falou assim, ó,
vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse aqui, ó. Porque ele é mais jovem e tal, não sei o quê, vai ficar uma imagem boa. Coloca esse aqui. Nunca ninguém tinha ouvido falar de Samir Chaldie. Ninguém. Então, essa pessoa... Sabe qual é o nome do grupo de WhatsApp dessas pessoas que colocaram o Samir Chaldie? Informação para você. Qual? Sabe qual é o nome? Informação, tá? Não é piada, não é informação e é verdade. New Kids on the Block. Como é o negócio? É verdade. É verdade. Você tá nesse grupo, grupo, Vess? Não tô, mas eu já vi o grupo. E ele se chama... Juro pra você, não é piada, eu tô falando sério. Exatamente. Sim. Vocês sabem que Tá a explicado, banda né? New Tem Kids on the bastante Block coisa, cara. é uma resposta a Backstreet Boys? Pois Sabiam é. disso? Mas eu queria saber por que chama isso, Vess. Porque era quando a coisa ficou, como o André falou, você tinha uma cabeça muito centralizadora, que era do Edinaldo Rodrigues, a ponto de... isso daí é outra coisa que eu falei à época. Isso eu falei no De Placa muito antes da Piauí ter falado isso. O Edinaldo Rodrigues era tão centralizador que ele queria mandar no gelo que compravam para botar na banheira de jogador. E também ele precisava da autorização do Edinaldo Rodrigues para comprar a pilha do controle remoto da TV do Dorival Júnior. Eu falei isso num De Placa antes da Piauí colocar. Ele tinha isso. Quando esse cara foi tirado, esses presidentes se reuniram para falar, vai ter um vácuo de poder. Vamos assumir, já vamos pegar as assinaturas das federações para lançar o nosso candidato. E tem aquela regra lá, né? 21 federações, depois que você junta 21 assinaturas, ninguém tem nem candidato. E aí botaram o nome como o New Kids on the Block, como se fossem os novos garotos do pedaço para poder tomar conta. E é essa a origem. De olho 2026 no nosso chat. A verdade é que os europeus, tanto técnicos quanto clubes, estão impondo suas estratégias e técnicas aos nossos jogadores. Estamos perdendo nossa essência, além das questões políticas. E tem outra, hein? O New Kids on the Block é de 84. E o Backstreet Boys é de 93. Exato, eu ia falar isso. Eu ia falar o contrário. Eles são os novos garotos do bairro, New Kids Kids on the Block, os novos garotos da rua. E aí o Backstreet Boys são os caras o contrário. da rua de trás. Isso, porque aqui falaram no chat. E tem outra que eu vou falar pra vocês também. Que hoje eu tomei o Vitor Sérgio Rodrigues. Eu vou falar. O Arthur Quesada tinha uma banda cover do Backstreet Boys. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. É bom demais. Não me acorda. Vamos perguntar pra ele? Tem que botar ele no ar pra ele se defender.